Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Leonardo Santos. Muito bem-vindos. Já? Eu falo pro senhor que esse rapaz me dá trabalho, o senhor não acredita. O senhor não acredita, né? Então seja muito bem-vindo ao canal Valores e Negócios. Eu sou Leonardo Santos, junto com o meu igualitário, permissivo, amigo Jonadab, Carmo. E a gente vai hoje, mais uma vez, conversar com o pastor José Edson, né? O pastor José Edson, que já é assíduo aqui do nosso canal, tá sempre com a gente. E o assunto de hoje, né? É enciclopédia, né? Sabe de tudo, fala tanto assunto que a gente não consegue esgotar nunca as conversas com ele. Tem que aproveitar quando ele tá aqui no Rio de Janeiro, né? E o assunto de hoje, pastor José Edson, é cobertura espiritual. Será que existem pessoas que elas são tão mais próximas de Deus, que de uma forma elas são cobertura para outras pessoas e o acesso a Deus é somente através delas e são elas que têm as palavras, as visões, as direções ou os caminhos para outras? Eu acho assim, acho que até antes do pastor responder, eu acho que a gente de repente pode até separar o tema, né, em dois. Não o tema, mas a resposta, né? Porque tem a cobertura espiritual. Eu tô rindo do bem-vindos ainda. Caraca. Propriamente dita. E tem o pastoreio dos pastores, né? Vamos chamar assim. Aquele cara que tá ali, que faz esse trabalho de aconselhamento, de acompanhamento, porque às vezes o pastor é muito sozinho. Uhum. A maioria dos pastores, eu acho que são bem solitários, né? Uhum. E aí podem precisar realmente também de alguém que os ajude, né? Eu não sei se isso a gente pode chamar de cobertura espiritual. Não sei se é esse termo de cobertura espiritual que você está falando. Se realmente a gente pode separar dentro desses dois, dessas duas maneiras, entendeu? O senhor pode complementar. Bem, queridos, olá. Obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado, Jonadab, né? A vocês, então, que nos acompanham através do canal Valores de Negócio. É sempre muito bom estar aqui com vocês, Leonardo e Jonadab, meu sobrinho Jonadab, meu amigo Léo. Estava conversando com vocês antes de começar e é que eu descubro que estou velho. Passa rápido, né? Leonardo, com 3 anos de idade, o pai dele se converteu lá na igreja. Mas o senhor lembra qual foi o rio que eu me batizei em Cachoeira Macacu? Lembro. Era qual rio que era? É lá em Valério. Era lá em Valério mesmo, isso, lá em cima? É aquele rio que desce. Então eu entendi. Isso que desce, entendi. Eu batizei esse camarada aqui, eu batizei Jonadab. 94, né? acho, né? 94. No dia da morte do Ayrton Senna. No dia da morte do Ayrton Senna. Você tava? Eu tava nesse dia. Dia da morte do Ayrton Senna, infelizmente, né? Entendeu? Dia da morte dele. Então, é bom estar aqui com vocês, né? Eu vou descobrindo que estou velho, né? É assim, né? Vi esses meninos crescerem, entendeu? Serem o que são hoje, glória a Deus pela vida de vocês. Então, é muito bom estar aqui. Mais uma vez, é muito bom. Bem, e vamos lá. Foi muito bom o Jonadab colocar isso por parte, porque, na realidade, o Léo já tinha me falado sobre qual seria mais ou menos o assunto. E eu já tinha pensado exatamente nesse princípio, nessa questão. Porque um é a chamada cobertura e outro é a questão pastoral, o pastoreio. Sim. Aí vamos começar pelo pastoreio, vamos começar pela parte positiva, digamos assim. Vamos começar. Bem, sobre o pastoreio. Pastor, eu costumo dizer que pastor é uma ovelha como qualquer outra ovelha. Pastor precisa ser pastoreado. Pastor precisa ser pastoreado. Ele é uma ovelha como qualquer outra ovelha. E eu digo mais, pastor é uma ovelha, imagine, lembrando sempre, né, inclusive para você que está aí nos vendo aí no canal Valores de Negócio, né, que ainda não
não segue a Jesus como Senhor e Salvador, mas gosta aqui do canal, né? Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Tá? E porque a igreja, nós temos esse termo de ovelha, né? Nós chamamos os seguidores de Jesus de discípulo, de crentes, né? Entendeu? E também de ovelhas, que o próprio Jesus falou. Jesus fala, entendeu, que eu sou bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. E tem várias questões do porquê a igreja muitas vezes é chamada. Então, os cristãos, no caso os discípulos, são chamados de ovelhas, né? Tá bom? Então, imagine um rebanho de ovelha, né? Imagine agora um rebanho de ovelha, tá? E todas as ovelhas normais e tal, lá sendo cuidadas por um pastor, que na realidade está no meio do rebanho, digamos assim. Então imagine um pastor que é uma ovelha no meio do rebanho, então ele vai ter um fardo muito mais pesado do que as outras ovelhas. Então o pastor precisa de cuidado, precisa de pastoreio. O pastor precisa disso. E qual o grande problema do pastor ser pastoreado? É a função dele de pastor. Ele é ovelha e ao mesmo tempo ele é pastor. Então, essa é a grande dificuldade, tá? Então, ele precisa ser cuidado, e principalmente depois do movimento de igrejas independentes no Brasil, né? Muitas igrejas, a nossa Constituição, ela é bastante livre, bastante permissiva, né? Infelizmente, isso é bom, e, aliás, felizmente isso é bom, e também tem um lado ruim. Isso é bom porque você não, entendeu? Alguém que é vocacionado e tal, ele pode, então, iniciar um trabalho, e, entendeu? Mesmo não sendo de uma denominação organizada, tradicional, então ele pode começar um trabalho. Porém, isso é ruim. Também é ruim, porque tem muita gente se aproveitando disso. E como o senhor colocou, aquele que é vocacionado, né? Eu acho que esse que é o grande problema hoje, é identificar essa vocação. É o que eu ia perguntar, é um dom? Pastor é um dom? Ser pastor é um dom? É uma vocação. É um dom, a gente chama de dom ministerial. Dado por Deus. Dado por Deus. Eu vou já chegar aí, então, para a gente continuar aqui. Então, diante desse surgimento de muitas igrejas independentes... Eu tô rindo do Bem-vindos ainda, cara. Eu tô no Bem-vindos ainda. Olha, mas eu tô caraca. Bem-vindos. Desculpa, pastor. Não, tá bom. Então, diante do surgimento desse grande movimento de igrejas independentes, né? Então, surgiu a necessidade, já existia a necessidade. E eu pertenço a uma denominação, digamos, nós já podemos dizer histórica, né? Porque a Assembleia de Deus brasileira hoje tem 113 anos de existência, né? Começou em junho, agora vai fazer 113 anos. Então, de certa maneira, já é uma denominação histórica, tá? Apesar que não está naquele grupo das igrejas congregacional, presbiteriana, batista, né, luterana, reformada holandesa, reformada alemã e tal, porém é uma igreja histórica já com mais de um século de existência. Eu pertenço, porém mesmo dentro das igrejas históricas, né, e aí vamos outras igrejas, as igrejas tradicionais, você, infelizmente, a estrutura está preparada. Porém, as igrejas históricas, na sua grande maioria, como o caso da Assembleia de Deus, ela não tem o pastoreio de pastores. Tem a administração, tem um sistema administrativo, tá, organizacional, porém, o cuidado pastoral com o pastor, o aconselhamento, ouvir, fazer um gabinete, né, com ele, ouvir a necessidade dele ali. Porque o pastoreio, ele precisa ser individual. Você tem um pastoreio coletivo, quando o ministro prega na igreja, ensina na igreja, mas você também tem um pastoreio individual. E o pastoreio de pastores, ele precisa muito ter esse acompanhamento individual. Tá? Aí é o grande problema. Eu, por exemplo, agora lá no estado do Ceará, eu estive conversando com um dos pastores, né? No ano passado, agora que eu estou falando, mas foi no início do ano passado. Eu estive conversando com um dos pastores que foi presidente da convenção lá do estado do Ceará, da chamada CONADEC, que é a Convenção do Tempo Central,
tá? E eu conversei com ele exatamente, que é o pastor, né? Não tem nenhum problema, né? A gente falar o nome aqui, que foi uma coisa positiva, né? É o pastor João Bezerra. Eu conversei com ele porque a Assembleia de Deus, lá, a convenção chamada do Templo Central, lá no estado de Ceará, que é ligada à CGADB, que é a Convenção Nacional, ela tem todo um sistema organizacional. Aí eles têm as coordenadorias da região Centro-Sul, da região Central, do Cariri, e não sei de onde, ela tem toda uma coordenadoria, então eles estão preparados para cuidar, digamos assim, da vida emocional e espiritual desse pastor e de sua família. Porém, não existe isso. Isso é um trabalho desse pastor? Não. Eu conversei com ele exatamente sobre essa necessidade, porque a convenção tem todo o sistema preparado, porém a convenção ela trabalha muito mais na questão administrativa, ou seja, muda o pastor, tira o pastor dali, leva mas não tem uma análise concreta daquele caso, né, específico daquele pastor. Exatamente. Se ele tiver uma dificuldade. Isso. Mas esse acompanhamento da vida emocional, vida espiritual, vida afetiva do pastor, o cuidado, porque pastor é gente. Imagine você, entendeu? Vou usar aqui meu amigo João Batista, né? Nosso amigo que também é sócio do canal aqui. Também João Batista. Imagine o João. O João hoje pastoreia uma igreja com mais de 300 pessoas. E o João cuida individualmente das pessoas. Ele pastoreia. Então imagine, por mais que o pastor entenda que ele não pode absorver, trazer para o seu emocional, né, entendeu? O problema das pessoas, porém a empatia, né, e essa palavra empatia, se colocar no lugar do outro e tal, de certa maneira, tá? A empatia que a gente tem por causa do amor de Deus em nosso coração, e nós amamos as pessoas por causa do amor de Deus, nós amamos as pessoas. Então nós nos preocupamos com as pessoas. Então imagine, quando nós recebemos, aí eu aconselho a um, aconselho a outro, aconselho ao outro, então essa carga emocional, ela vem para mim. Ela vem, não tem como, ela vem. Eu absorvo, fico preocupado com o irmão, fico preocupado com o outro, fico preocupado com aquela ovelha, fico preocupado com o outro e tal. E aí, quem é que se preocupa comigo? Então, o pastoreio, né? Todo pastor deveria... Eu não sou psicólogo, eu não sou, mas todo pastor deveria fazer psicologia, né? Seria algo muito bom para a vida do pastor. Você não acha que tem um certo preconceito com relação aos profissionais? Assim, ainda tem muita resistência, tem líderes religiosos que acham, como é que eu vou falar assim, sem ser grosseiro, mas assim, que tudo vem de Deus, né? Que Deus, lógico, a gente acredita que tudo vem de Deus, mas Deus usa os profissionais formados naquela área. Quando você está doente, você procura um médico, né? Pelo menos é isso que se espera. Você não acha que tem uma certa resistência? Vou contratar um psicólogo que está dizendo que eu sou maluco, entendeu? Porque eu já ouvi essas coisas. Sim, ainda existe uma resistência, mas essa resistência ela está sendo quebrada, principalmente depois da pandemia. Interessante, né? A pandemia levou muita gente a ficar em casa, né? Aquela coisa toda, né? A humanidade, não somente aqui no Brasil, isso trouxe problemas emocionais para muita gente, trouxe ansiedade e tal, e as pessoas começaram a ver essa necessidade. Aliás, essa é uma profissão hoje em alta, né? Os psicólogos, né? É uma profissão em alta. Eu trabalho, por exemplo, ajudo, né, numa missão, a Etnos Global lá do Ceará, e a Etnos tem psicólogo. Tem psicólogo, né, entendeu? Para lidar, então, com o perfil do aluno que vai, entendeu? Estudar. Eu mesmo fui aluno da Etnos, né, em uma das escolas, né, e eu fui analisado, né, depois, inclusive, veio para mim a minha análise, né, como é que é o meu perfil e tal, para mim me entender melhor e tal, aquela coisa toda. Então veja, todo pastor ainda existe, respondendo ao Léo, existe ainda esse preconceito? Existe. Principalmente os mais antigos, os mais tradicionais, acham assim, não, entendeu? Tá precisando de psicólogo, então tá com problema na vida espiritual. Não. Às vezes o problema é realmente... Por quê? Por causa dessa carga excessiva. Até dentro da... Desculpa. Até dentro da própria cobertura espiritual, que a gente está discutindo,
debatendo aqui, às vezes até o líder, né, religioso, ele pensa do tipo, como que eu vou me submeter a alguém, esse psicólogo, tem que ser cristão, não pode ser cristão, ele deve ser da mesma religião, não deve ser da mesma religião para não se envolver. Então eu acho que tem muitas questões nessa área, o cara fica com certo receio de se submeter a alguém que não é da mesma fé. Não, e é complicado. Psicólogo, então, lógico que o pastor acredita que ele vai escolher, né, um psicólogo que tem a mesma fé que ele professa. Porque é uma profissão também bastante carregada de subjetivismo e o cara leva na profissão dele, leva no atendimento dele todo esse subjetivismo de pensamento também do que ele acha do que é certo e do que é errado. Então, se um pastor pode se consultar, de repente, com um psicólogo que tem um pensamento, ele vai ouvir coisas que eu não concordo, ele não concorda, você não concorda, entendeu? Isso. O ideal entendeu, que ele procure um psicólogo cristão. Sim. Esse é o ideal. Nem sempre vai ter um profissional, entendeu? Porém, esse é o ideal e é o melhor e é o correto. Até porque ele vai dividir muitas questões que são emocionais, mas tem que haver com o espiritual. Porque ele recebeu uma carga, digamos assim, espiritual, no aconselhamento e tal. Isso transferiu para o emocional dele. Então veja, mas continuando então aqui no pastoreio, da necessidade do pastoreio, então toda ovelha, e o pastor é uma ovelha dentro do rebanho de Cristo, tá? Toda ovelha precisa de cuidado. Isso aí falando de reino de Deus, mas aí precisa será de cuidado. E aí também, desculpa interromper o senhor, mas essa falta de cuidado da igreja, a igreja quando eu digo a organização, né, que está acima da igreja local, tal, com os pastores, não é também um resultado de repente, colocar o pastor em um patamar superior, como se fosse um ser supremo, e aí, então esse cara não precisa de ajuda, porque ele já é o pastor. Então, se ele é o cara que cuida de outras pessoas, se ele é o superior na igreja, tal, esse cara não precisa de ajuda, porque ele já está num nível... Então, eu acho que a igreja coloca o pastor também nesse local, e aí acaba achando que o senhor está falando todo, não, pastor é pastor, mas pastor também é ovelha. O senhor está deixando isso bem claro, mas eu não vejo muitas vezes a igreja, ela não vai por esse caminho. Ela coloca o pastor sempre num caminho e num patamar um pouco superior às outras pessoas, não na função, mas às vezes mesmo espiritualmente, como se fosse, né, a gente vai falar de cobertura também. E aí, então, esse cara não precisa, porque a partir do momento que eu começo a cuidar desse cara, a imagem que vai passar é o quê? É que ele não tem condições de cuidar das outras pessoas. Entendeu? Porque se ele foi alçado a um patamar superior, é porque esse cara ele é diferente. Entendeu? Então, acho que a cultura da igreja, muitas vezes, acho que ela não cuida por causa disso. Porque ela acha que se ela cuidar, ela humaniza um cara que não pode ser humanizado. Ele tem que ter um espiritualzinho a mais do que o outro. Esse é um problema e é um erro, e a culpa disso não é da igreja. A culpa é da liderança. Sim. Porque acabaram, de alguma maneira, durante os séculos, durante a história, se colocando num patamar superior. Pastor não é superior a ninguém, é vocação. Sim. Aí entra a vocação. Vamos falar de vocação. Sim. E ele mesmo, Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, quem? Deus, deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores. Os 5 ministérios principais da igreja. Não tem só isso, mas só estou usar esses 5 que envolve muito a questão da palavra. É vocação. Mas o camarada, ele é vocacionado, porém ele é alguém comum, é uma questão de vocação. Aí eu lhe pergunto, o que mais nos aproxima de Cristo? É a sua glória ou é a sua humanidade? Eu pergunto a vocês, o que mais nos aproxima de Cristo? É a sua glória ou é a sua humanidade? Você está esperando uma resposta? Acho que ele está esperando a resposta. Na realidade, é a sua humanidade. Eu responderia as duas. Ele se lembra que nós somos pó, diz o escritor aos Hebreus. Por que ele se lembra que nós somos pó? Porque em tudo ele foi tentado. Porém, não pecou. Tá bom? Porém, não pecou. Porém, Jesus chorou. Jesus sentiu a dor do outro. Jesus
ficou angustiado com o que ele ia sofrer lá no Getsemane, né? Lá Teve fome. Na quinta-feira, de quinta para sexta de madrugada, já na sexta de madrugada, ele possivelmente, ele ora e ele se agonia tanto e ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não faz. Então, o que mais nos aproxima de Cristo é a sua humanidade. Aliás, é por isso que ele nos reconciliou com Deus. Foi porque ele veio, viveu entre nós como homem, sentiu, foi tentado em tudo, tá bom? Foi tentado em tudo. Então, o grande problema aí, o grande problema é esse. Muitas vezes a igreja, ela coloca o pastor como num patamar superior, e o pastor não está em patamar superior, não. Ele tem hierarquicamente, por causa da vocação dele, ele é um vocacionado para aquele ministério. Então, por causa da vocação dele, na hierarquia da igreja, então, ele tem exatamente o trabalho de conduzir, então, o rebanho. Agora, ele não é superior. Agora, se ele é vocacionado, ele tem uma possibilidade, ele tem, digamos, no seu emocional, ele tem, digamos assim, algo a mais no sentido dele suportar mais. Ele suportar mais, mas isso não quer dizer que ele seja superior e de que ele não precise de cuidado. Ele precisa de cuidado. Daí, pastor precisa ser pastoreado. Aí existe um problema. Por exemplo, eu ajudo alguns pastores. Aqui no Rio de Janeiro eu ajudo alguns pastores. Lá também, alguns pastores. Lá, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ajuda sim, né? Me pedem conselho, oriento e tal, entendeu? Aquela coisa toda. Aí seria um tipo de cobertura. Mas não é uma cobertura para definir o que o camarada tem que fazer. Não, de maneira nenhuma. Tá? Tem um pastor aqui, um dos pastores que eu acompanho aqui, que quando ele tem uns problemas lá, inclusive semana que vem eu vou ministrar em 2 igrejas que ele trabalha, né, que ele lidera, né, e aí pequenas igrejas, né, e aí quando ele precisa de alguma coisa, ele diz: aí pastorzão, e tal, o que eu faço nisso aqui, tô com esse problema na igreja. Aí eu, baseado no princípio geral, eu oriento a ele: olha, no princípio geral, bíblico e tal, entendeu? Isso aí e tal. Até esses dias, antes de eu vir para cá, tem um assunto aí muito interessante, né? Eu não vou entrar aqui na questão, mas que aí ele me perguntou, aí eu orientei, eu digo agora: porém, você é o pastor. Ore a Deus, peça direção a Deus, que o princípio geral é esse. Porém, entendeu? Para toda regra tem suas exceções, desde que não quebre o princípio geral bíblico, o princípio ético, entendeu? E espiritual da Bíblia Sagrada. Que se não quebrar, tá bom? Ore a Deus, Deus vai te dirigir. Muitas vezes, em outras ocasiões, ele e outros e tal, pastor, eu segui a sua orientação e foi uma bênção. Não, pastor, não fui exatamente dessa maneira, usei uma parte da sua orientação, mas foi uma bênção, deu tudo certo, porque ele é o pastor. Então a minha função é ajudá-lo, né, direcioná-lo, porém, isso já está falando até um pouquinho de cobertura e tal, porém eu não defini por ele, tá? E no pastoreio, lembrando, por que andou, graças a Deus que parou agora, mas andou alguns pastores se suicidando. Sim. Alguns pastores se suicidaram. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um caso bem forte aqui na cidade de Araruama, Saquarema, se eu não me engano, pastor de uma grande igreja, suicidou-se. Por quê? A carga emocional muito forte, tá bom? Certamente não tinha ninguém cuidando dele, e ele estava tudo, porque aí entra o que o Jonas falou, o pastorado é solitário. Por quê? Por exemplo, estava falando, eu ajudo, mas eu sou de fora. Agora, quem está ali ao lado? Aí entra, acho que foi o que o Léo falou, o Jonas falou também, entendeu? Alguém, entendeu? Vai cuidar, vai aconselhar, aí vai ver que ele não tem cuidado, ele não tem condições de estar naquela função e tal, aquela coisa toda. Mas pastor é ovelha, tá? Então, como eu estou de fora, isso facilita, porque aí é o grande problema. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos. Infelizmente, no nosso meio mesmo, no meio pastoral, no meio, vamos chamar assim, ministerial,
líderes que estão querendo derrubar outros líderes. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui porque isso é uma realidade.